o boné. Novaes, parece que conseguimos entrar em contato. Hoje é dia 12 de abril de 2024, muita confusão. Parece que o nosso caro Carlos Eduardo Novaes terá que se submeter a uma cirurgia na próxima semana. Nós tínhamos marcado um almoço no Lamas, mas, em suma, estamos aqui hoje, sexta-feira, dia 12 de abril, e podemos conversar. Novaes sem o seu chapéu característico. Pois é, rapaz, eu me sinto quase nu sem aquele chapéu. Muito bem. Mas Mas, escuta, Novaes, eu teria alguns assuntos para conversar hoje com você. Nós é, teremos, nesta segunda-feira, o início de um dos processos criminais contra o Donald Trump. Este vai ser em Nova York. E nós temos aí também essa batalha entre o Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal do Brasil, e o Elon Musk, da Tesla e outras iniciativas. O Elon Musk agora apoiado pelo nosso caríssimo presidente, novo presidente da Argentina, Milei. Pelo que eu estou sabendo, o Milei está se oferecendo para que os funcionários do Twitter, que agora se chama X ou X, do Brasil, vão trabalhar na Argentina para deixar, segundo ele, de serem perseguidos pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil. eu ontem, quando estava subindo a serra, estava escutando um comentário do Oineg, que é um apresentador da Bandeirante, recriminando essa atitude do Lula de reagir aí a, a ação do Musk, porque ele acha que, segundo aí as leis universais, há uma liberdade de expressão e que todo mundo pode se exprimir. E aí o Lula vem com essa de que ele não plantou nem uma muda de capim no Brasil, o Musk. Quer dizer, eu acho que é um comentário, inclusive, um pouco equivocado, porque uma coisa é você criticar um cidadão do país que mora, que vive, que nasceu aqui, mesmo que não more, não viva, mas nasceu, é um brasileiro. A outra coisa é como uma questão de família. Quando um parente te xinga, é diferente de quando um vizinho te xinga, porra. Então, o cara não é daqui, não tem nada a ver. Ele faz disso um jogo. É um jogo que ele faz. E um jogo que faz segundo os interesses dele, porque não faz esse jogo com a China, por exemplo, mas fica fazendo Novaes, essa ele provocação. ele não tem peito para fazer este jogo com a China, porque ele Claro depende que não. muito, muito da China. Agora, ele olha para o Brasil assim como o Hernán Cortés olhava para o México quando ele É, desembarcou lá e encontrou os astecas, ou como o Pizarro fez quando desembarcou no Peru, onde estavam os incas. Era um, espalhou a gonorreia por lá, né? exatamente, entre outras coisas. Entre E outras coisas. entre outras coisas. Então, eles tratavam os habitantes lá como subdesenvolvidos que precisavam ser dominados, precisava aprender com eles, europeus. Em suma, já naquela época, embora não se dissesse, já havia o conceito de a República das Bananas, a Banana Republic. E o Elon Musk pensa que o Brasil é uma Banana Republic. E Não, mas absolutamente não é. Ele tem interesses econômicos. Parece que ele está interessado em obter minerais estratégicos aqui no Brasil, de graça, que ele precisa para a produção dos seus carros elétricos. Aqui aí eu até sou a favor dos carros elétricos. Agora, o Elon Musk querer obter materiais estratégicos gratuitos do Brasil por interesses absolutamente apenas de seu negócio é uma coisa muito diferente. E ele é uma figura realmente muito estranha, esse Elon Musk. Você não sabe exatamente aonde esse cara quer chegar, aonde ele vai chegar com essa ideia de liberdade de expressão. A liberdade de expressão, mas há também consequências quando você difunde ideias nocivas e mentirosas. Hoje, claro, o mundo está vendo uma verdadeira praga de fake news. As notícias mais absurdas são espalhadas como se fosse verdadeira, e os incautos acreditam. Ainda outro dia, um cidadão aqui
na esquina, me disse o seguinte: o Elon Musk vai abrir a caixa preta do Alexandre de Moraes. Quer dizer, o brasileiro está se regozijando porque um estrangeiro vem aí e diz que vai abrir a caixa preta do ministro do Supremo Tribunal Federal, revelar, não sei o que ele tem para revelar, mas os incautos aqui acreditam nessas balelas, nessas coisas que são fundamentalmente uma indústria de notícias falsas que beneficia a extrema-direita e beneficia gente como Donald Trump nos Estados Claro, Unidos, mas que acontece o vive de seguinte: notícias falsas. o Musk é um direitista já anunciado e reconhecido, quer dizer, e ele tenta facilitar a vida dos seus similares pelo mundo afora. O que o Brasil deveria ter feito era simplesmente, com perdão da má palavra, cagar e andar para o que ele falou, sabe? Passar direto para não alimentar esse clima, esse conflito, esse blá 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 interminável, que inclusive alimenta muito, como você disse, a direita nesse país, porque é isso que ele faz. Tinha que simplesmente ignorar o que o Musk falou, porque ele faz isso exatamente de propósito. Eu acho que o Brasil, através do seu governo, caiu nessa armadilha, sabe? De responder a ele. Não tinha nada que responder. Tinha que deixar ele falando sozinho aí com as paredes, pô. E aí, seja o que Deus quiser. É. Não é não? Podemos passar, então, já que falamos no nome dessa figura, podemos passar, então, para o que vai suceder agora, nesta segunda-feira, em Nova York. Vai ser iniciado um dos processos criminais contra o Donald Trump, especificamente o processo em que ele mandou pagar dinheiro de suborno a uma atriz É. pornográfica, a Aham. Stormy Daniels. Este é um dos processos contra ele. Ele tentou tudo para que esse processo não fosse iniciado e não conseguiu. O processo vai ser iniciado. E dizem que o interessante é que, nesse processo, vai poder se revelar um outro caso de uma ligação dele, neste caso aí, nessa conjuntura, com uma ex-modelo da Playboy, e que uma revista de escândalos nos Estados Unidos, que era associada, cujo dono era amigo do Donald Trump, teria comprado essa moça para não revelar o que ela tinha Aham. revelado. Teria, digamos assim, comprado a história dela, mas não publicou. Mas agora, com esse caso da Stormy Daniels, esse caso viria à tona e novas revelações sobre o passado pecaminoso do Donald Trump viriam à tona. E o mais engraçado, Novaes, é que tudo isso ocorre no momento em que o Donald Trump está vendendo Bíblias nos Estados Unidos, explorando a fé dos evangélicos. Ele cultiva o voto dos evangélicos e então passou a vender Bíblias, dizendo: façam a América grande novamente com a Bíblia e com Donald Trump. É um negócio, você não sei se as pessoas devem dar gargalhadas ou ficar em profunda depressão, Chorar, né? Ou chorar. chorar, chorar lágrimas de esguicho, porque É, são coisas absolutamente inacreditável. incríveis que se passam no cenário mundial hoje. Mas é um negócio curioso, não é? Porque a gente sempre teve na cabeça de que os Estados Unidos é um país hegemônico e que a população americana é uma população esclarecida, consciente, politizada, blá, blá, blá. E não é nada disso, não é? E não é nada disso. É uma população que se deixa levar, e aí está a prova, pelas mais absurdas afirmações ou comportamentos dos seus líderes políticos, sobretudo os republicanos, né? Já naquele livro que a gente comentou de como morrem as democracias, aquele professor de Harvard dizia isso. Os republicanos estão cagando e andando para a democracia. Tudo bem. Agora, aqui também ocorre a mesma coisa. Essa grande quantidade de votos, né, que a direita ganha aqui, é muito em cima da ignorância desse povo, da ignorância do ponto de vista do conhecimento. É muito em cima disso. Porque esses caras acreditam que alguém disse que a Terra não é plana, e eles É, acreditam, e que a clorofila resolve o problema da Covid, e que a cloroquina. Covid é uma gripezinha, e por É. aí vai, sabe? E acredita, É. acredita Não, porque é. o que acontece com o Donald Trump é ele virou um culto, né?
tem aí figuras, como era aquele, o padre Cícero, lá do sertão do Ceará, as pessoas vão atrás dessas figuras. O Donald Trump é isso, é um padre Cícero dos Estados Unidos. Então, as pessoas acreditam, cultuam aquela figura. Agora, na realidade, graças a Deus, vamos usar essa expressão, já que o Donald Trump está vendendo Bíblias, na realidade, eu acho que a maioria do povo americano ainda é contra o Donald Trump. Ele só ganhou a eleição de 2016 porque ganhou no colégio eleitoral. Ele, no voto direto, perdeu para Hillary É Clinton, verdade, é verdade. como o George W. Bush, tinha perdido para o Al Gore. Se elegeram Isso. por causa dessa, Esse sistema dessa, americano, dessa, né? dessa comédia americana que se chama o colégio eleitoral, porque os Estados Unidos, eu vou repetir aqui mais uma vez, não se iludam, os Estados Unidos não são uma democracia, a democracia é o governo da maioria. Nos Estados Unidos, já neste século XXI, já tivemos 2 casos em que a maioria perdeu, não é, portanto, o governo da maioria, porque o George W. Bush ganhou com menos votos e foi para a É presidência, claro, é e claro. Donald Trump, em 2016, ganhou com menos votos e foi para a presidência. E agora nós temos uma situação, inicia-se esse primeiro processo contra o Donald Trump. Agora vamos dizer o seguinte, o Donald Trump é condenado, vai para a cadeia. Tem esse processo, tem o processo da Geórgia, em que ele tentou subverter o resultado da eleição, tem o processo em Washington, capital americana, em que ele insuflou uma insurreição, tem o processo da Flórida, em que ele se apossou ilegalmente de dados secretos confidenciais do governo americano e depois tentou obstruir a investigação neste assunto. Digamos que ele seja condenado. Você sabe que já houve um caso nos Estados Unidos que ele seja condenado e vá para a cadeia. Já houve um caso nos Estados Unidos, no início do século, em que o cidadão tinha sido condenado estava na cadeia, no caso dele, até por motivos, digamos, honrosos. Ele tinha se oposto à entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Ele não queria que os Estados Unidos entrassem na guerra, mas foi processado, condenado, foi para a cadeia, mas mesmo na cadeia ele teve o direito de ser candidato à presidência da República. Só que teve uma quantidade mínima de votos, 3% da votação, mas digamos que o Donald Trump seja condenado e esteja na cadeia. Primeiro lugar, ele mesmo na cadeia tem o direito de ser candidato. Digamos que ele, na cadeia, condenado, ganhe a eleição pelo tal voto do colégio eleitoral. Ele pode assumir a presidência dos Estados Unidos, ele só deixará de assumir se invocarem uma coisa lá que se chama a 14ª emenda à Constituição, que prevê a possibilidade, mas mesmo assim teria que ter aprovação do Congresso. Então, você vê que é uma democracia muito estranha essa que acontece nos Estados Unidos. Vai ser um enorme vexame o Donald Trump receber a faixa presidencial atrás das grades e sair dali encaminhada até a Casa Branca. É, Pô, isso aí é um absurdo. Aí é a véspera do fim do mundo. Porque isso não é possível, porra. Não é é. possível. Bom, mas tanto é possível que está aí. Os americanos acham que há essa possibilidade, né? É um problema desastroso esse. Bom, eu não sei exatamente o que eu tenho que dizer aqui, porque eu não estava preparado para esse nosso Eu encontro. Eu estou estava achando. sabendo, você teve um problema médico. Eu tenho que tirar um sinal aqui suspeito do corpo É. e estava aí batalhando com o seguro de saúde, que é sempre uma complicação, né? Seguro de saúde, para liberar a casa de saúde. E agora a menina lá da clínica, onde eu vou ser operado, me informou que a cirurgia ficou para sexta-feira, para terça-feira, dia 16. Então, o que eu propus a você aqui no Zap, não sei se você já viu, é da gente fazer o almoço no Lamas no domingo, na antevéspera da tua volta para os Estados Unidos. E Eu aí acho você. que no domingo da outra semana. Eu Na acho outra semana. eu vou estudar com muito carinho essa proposta e nós poderíamos, talvez, o meu domínio da tecnologia é muito pequeno, mas poderíamos, talvez, fazer o nosso Zoom diretamente do restaurante Lamas, onde estaremos Claro, comemorando claro. 150 anos da fundação da casa. Nós É poderíamos verdade. fazer isso.
150 anos da fundação da casa e 160 e tantos da fundação de nós dois, né? É, Juntos. exatamente. E, Novaes, você, como foi um homem sempre ligado ao esporte, eu pergunto o seguinte: o que é que você acha da decisão do Comitê Olímpico Internacional de que agora o primeiro colocado, quem ganhar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris, vai também levar US$ 50.000 de prêmio? Não, eu acho que o capitalismo está aí avançando em todas as áreas possíveis. Eu só acho que é injusto não premiar o segundo e o terceiro que vão subir no pódio, É, sabe? Podia dar até um valor simbólico, mas eu acho que tinham que dar 50.000 para o ganhador, 20 para o segundo e 10 para o terceiro, ou coisa parecida. Pô. eu acho que esse conceito de amadorismo no esporte já foi superado há muito tempo. Há muito tempo. Eu também acho que são todos eles atletas profissionais, ninguém está fazendo nada de graça. Eu acho Ah, justo. Agora, o que me deixou um pouco preocupado foi ler hoje na imprensa inglesa que agora criaram um organismo aí. Um das pessoas atrás dessa ideia é um desses multimilionários americanos que estão no terreno da tecnologia e que é o desafio, me esqueço o nome exatamente como é em inglês, mas em que agora você tem um cidadão que ficou de bater o recorde mundial de 50 metros nado livre, e se ele bater, ele vai ganhar US$ 1 milhão. Agora, qual é digamos, o ponto aí delicado da questão? Essa competição é aberta ao doping. ah, Então, é. então é o incentivo Dopar melhor? ao doping. Aí eu não sei onde é que nós Não, vamos parar. quem se dopar melhor, então, ganha. Né? Exatamente. Quer dizer, aí realmente é a Não, isso é um ação absurdo, isso é um completa absurdo. do que seja esporte, né? Já que falamos em esporte, Novaes, o seu time perdeu com um técnico novo português que acaba de chegar, perdeu. Perdeu Não, lá. ele não jogou nada. Um time horroroso. E o pior é que ontem, no mesmo dia, à tarde, o meu time da Inglaterra, o Liverpool, levou também uma chinelada do Atalanta É. ah, por 3-0. Olha que 3 absurdo. ou 4? 3-0. 3-0. Em Anfield, lá no campo É, do é. próprio Liverpool. Perdeu 3-0. Agora eu não sei se vai conseguir na Itália reverter esse placar. É uma loucura. E É, o técnico do Liverpool, que está se despedindo, né? Diz ele que essa é a última temporada dele na Inglaterra, que ele não iria para nenhum o outro. Jürgen Klopp, grande técnico. O Klopp. E ele está querendo ver se ele leva pelo menos uma taça dessas tantas aí que o Liverpool disputa. E parece que não vai ser essa da Liga da Europa, né? Porque o Liverpool, ano passado, não caiu na Liga dos Campeões. Ele ficou na O Europa. Liverpool agora está em segundo lugar no campeonato inglês, está com o mesmo número de pontos do Arsenal, mas tem uma Não, diferença menor de é, gols, portanto, a é. vantagem é do Arsenal, o Manchester City ali fungando no cangote dos dois. E houve outro dia, na partida do Arsenal contra o Bayern, um lance muito discutido. É uma das coisas que continuam me causando uma certa perplexidade, são essas novas ideias em relação a pênalti, o que é pênalti, o que não é pênalti. Ainda ontem, eu estava vendo por momentos o jogo do seu time lá contra o Que horror. Deportivo, e houve um lance discutível, era uma comentarista, uma mulher, não sei o nome dela, e ela começou a deitar cátedra, dizendo que era pênalti. Era pênalti porque o braço não estava numa posição natural. O resultado é o seguinte: o VAR decidiu que não era pênalti. E Foi. o que me deixou, assim, digamos, indignado foi continua essa ideia. O que é a posição antinatural do braço? Você está disputando um lance dentro da área, você vai ter que ficar o quê? Amarrar os braços atrás das É, costas, amputar os braços, porque um jogador desequilibrado ele tem que levantar o braço de um jeito ou do outro. claro, claro. Agora, há lances no passado em que havia bom senso, em que, evidentemente, havia má intenção, era a tal história. Dentro da área, o juiz pode julgar a intenção. Daí vem o bola na mão ou mão na bola. Havia lances claros, ninguém precisa de VAR para saber quando o sujeito realmente botou a mão na trajetória da bola. Outros, em que Claro. está disputando a bola bate no braço dele, vamos em frente. Eu também acho. E outra coisa também que complica um pouco aí a história do futebol contemporâneo é essa nova noção de marcar impedimento. Pô. Que o cara É. espera, o bandeirinha espera a jogada
sabe? Levar mais 15 minutos, passe para cá, passe para lá, pode ser gol, pode ser Vê o falta. resultado. Aí levanta a porra da bandeira meia É. hora depois para marcar o impedimento. Por que não marca o impedimento na hora, pô? Marcar impedimento, por sinal, é uma coisa complicada, sempre foi. Eu me lembro que eu mandei, uma vez eu encontrei o Arnaldo César Coelho no restaurante e fui perguntar a ele como é que se resolvia essa questão, porque o bandeirinha tem que olhar a hora que o passe sai e que o jogador lá na frente corre. Ele tem É, que ver as duas cenas. E é é, uma coisa complicada isso, pô. é. E agora ficou mais complicado ainda, mais desagradável, por causa dessa história de que só levantar a bandeira quando terminar a jogada. Também Bom, complica isso. tudo bem. Novaes, hoje então vamos ficar por aqui, né? Porque o nosso YouTube hoje foi meio improvisado com essas Meio. notícias. Eu faço votos para que você na terça-feira tenha uma cirurgia muito bem sucedida. E ficamos, então, em princípio, marcados para não este domingo, mas para o próximo domingo, um almoço no Lamas, em que comemoraríamos o aniversário, os 150 anos da casa, e também faríamos o nosso YouTube diretamente de lá. Pois Combinado? é. Mas isso a gente confirma na sexta-feira da semana que vem. Tá? Não, a gente na sexta-feira a gente não faria o nosso YouTube. A gente confirma nas nossas conversas durante a semana, e em vez de fazer sexta-feira da semana que vem, você estará se recuperando da cirurgia, faremos no domingo da semana que vem. Tá bom Tá assim? bom. Então Então fica tá. combinado. Qualquer alteração a gente se fala. A gente se fala. Um abraço. Tchau. Outro abraço. Tchau, tchau, querido. Tchau. Deixe-me ver.